tem novidade no caso da piscina da Zona Leste. Fabiola Corrêa ao vivo com o delegado. Fabiola. Pois não, André, estou aqui ao vivo, ao lado do doutor Alexandre Bento, que vai explicar para a gente os próximos passos. A gente está aguardando várias oitivas hoje, né, doutor? Obrigada por falar conosco. Boa tarde a todos, boa tarde, André. É isso, o plano para hoje é ouvir os responsáveis pela academia, ouvir a pessoa que preparou o produto químico, a recepcionista e os proprietários da academia. Também estamos fazendo contato com os hospitais para conseguir a documentação médica das pessoas que estão internadas, para a gente ir aguardar os laudos para a gente concluir as investigações. Doutor, o advogado da academia foi quem disse que apresentará os clientes hoje. Sim, diante da repercussão dos fatos, ele procurou a delegacia e se comprometeu a apresentar os clientes dele nessa tarde. Estamos aguardando, vamos ver. O que o senhor sente que, aí pela sua experiência, eles vão se apresentar ou vai ter que recorrer a uma atitude aí mais brusca da polícia? Eu acredito que ele vai apresentar os clientes, sim. Inclusive, para eles é bom que se apresentem, né? O interesse é deles. Eles têm um interesse, além dos fatos, da gravidade dos fatos, eles têm um interesse comercial, visto que há uma rede de academias, são várias. Então, a imagem deles é que vai sair prejudicada de tudo isso. Já tem saído até porque, depois que tudo aconteceu, eles podiam ter atravessado a rua, chamado a polícia, isso não foi feito, né? Sim, é isso que a gente quer entender, porque o incidente ocorreu no sábado, 1h20 da tarde, a delegacia funciona 24 horas por dia, atendimento ininterrupto, eles poderiam ter comunicado os fatos até para pedir um auxílio, porque a moça ficou passando mal lá por alguns minutos na sede da academia. Nesse interim, novas vítimas apareceram ou ainda não? Não há novas vítimas e eu acredito que não teremos mais vítimas, porque a informação é que haviam 9 alunos fazendo as aulas, nós identificamos 5 que passaram por atendimento médico, inclusive a jovem que veio a falecer, veio a óbito, e além disso, as outras pessoas não procuraram e acredito que já estejam bem, até porque o próprio instrutor, o professor de natação, que acabou passando mal, ele também não procurou atendimento médico e ele já se recuperou, ele está bem. Nós conversamos com ele, ele explicou, ele auxiliou as vítimas no socorro e está bem de saúde. Então, a gente acredita que a situação da moça foi uma situação mais grave em razão de algum problema respiratório que ela já poderia ter anteriormente. E das outras 2 vítimas que estão em estado grave também, né, doutor? Na verdade, são 3, então, aí, né? Sim, tem 2 vítimas internadas em estado grave. O garoto está respirando com auxílio de equipamentos, mas foram pessoas que já foram procurar a natação justamente em razão de problemas respiratórios, para abrir os brônquios. Então, a gente acredita que, em razão dessa... Esse funcionário que vocês ouviram, professor... Pois não, André? Desculpa, só para perguntar, da onde o delegado tem a convicção ou está caminhando para a convicção de que o produto químico estava num balde com a tampa aberta e não tinha sido jogado dentro d'água? Só para a gente entender de vez por que essa linha de raciocínio é a principal. Tá. O André Azeredo pergunta qual que é o caminho da convicção da polícia de acreditar que o balde estava ali aberto com o produto químico e não foi arremessado na piscina. Nós já temos certeza disso, inclusive estamos analisando as imagens que já nos confirmam isso. O produto, o balde, ele foi preparado, a mistura foi preparada minutos antes por esse funcionário que supostamente virá depor hoje, e ele levou esse balde para a proximidade da piscina, justamente bem próximo onde estava a jovem que faleceu. E tudo indica que não chegou a ser jogado na piscina, e tudo indica que as pessoas passaram mal em razão de problemas respiratórios. O gás que foi emitido com o contato com o calor acabou prejudicando as vias aéreas das pessoas. Tanto é que a jovem que faleceu, ela teve as vias respiratórias queimadas, o esposo dela também, e houve uma reação química que baixou muito o pH do organismo dela em razão dessa reação com o cloro.
Esse professor que foi ouvido, esse instrutor que passou mal, mas ficou bem, o que ele trouxe de informação para a investigação? Algo que ele tenha dito em relação às condutas dentro da academia ou até de outras unidades, outros casos? Não teve nada. Ele explicou o funcionamento das aulas. O que houve é que esse funcionário aparentemente se precipitou. Esse produto seria trazido posteriormente, porque era a última aula do dia. Então, ele deveria chegar com esse produto quando os alunos tivessem saído. Ele chegou com esse produto antes. A gente ainda não identificou o que é esse produto para saber. Então, houve uma manutenção do produto de forma amadorística, de forma negligente, e é, sem dúvida, isso que provocou essa morte e essas pessoas que estão internadas. Se não comparecerem para prestar depoimento, qual que é a conduta da polícia? Nós vamos buscar. Se não vier, a gente vai buscar. A gente vai representar e vai analisar os passo a passo, mas eu acredito que eles venham. Doutor, caso seja configurada, então, uma má administração ali do produto pelo manobrista / piscineiro, os donos da academia também acabam sendo responsabilizados? Na verdade, ali todo mundo vai ser responsabilizado, porque o dono da academia escolheu mal. Se ele escolheu uma pessoa que não é habilitada, que não é capacitada, se ele forneceu um produto que não é o produto adequado para fazer a manutenção da piscina, se o gerente não estava no local onde ele deveria estar para acompanhar esse procedimento. Então, eles foram negligentes nessa parte. Então, isso por si só, como houve um resultado morte, a gente já pode interpretar como todos participaram de alguma forma para que houvesse esse homicídio culposo. Até porque o estabelecimento também não estava podendo ficar aberto, né? Não tinha alvará, não sei se tinha aquela aprovação do Corpo de Bombeiros, estava em situação precária de segurança, de acordo com a prefeitura. Então, não tinha autorização da prefeitura para fazer o funcionamento, não tinha alvará. Uma análise preliminar mostra que as instalações elétricas estavam comprometidas. Em relação a essas autorizações do bombeiro, essas coisas, estamos aguardando a confirmação. Nós fizemos as solicitações, mas ainda não tivemos o retorno. Mas nós já sabemos que não havia alvará de funcionamento para a empresa, porque é uma empresa que, apesar de a academia já existir no bairro há muitos anos, ela trocou de dono e mudou de propriedade recentemente. Doutor, teve uma outra unidade que foi apedrejada e a gente começou a receber relatos pelas redes sociais de ex-alunos de outras unidades que também sentiam ou cheiro muito forte ou que tiveram lesões na pele. Essa conduta, se de repente for da rede toda, vai ser investigada também? Vai ser investigado, porque provavelmente é o tipo de produto que eles estão usando. É isso que a gente quer saber. Se o produto é um produto que tem procedência, que tem origem, ou se é um produto clandestino, que eles usam para baratear os custos da limpeza. Isso tudo está sendo objeto da investigação. Essa busca coercitiva, trazê-los aqui caso não venham, pode acontecer ainda hoje ou no decorrer da semana? No decorrer da semana, hoje não. É isso, André, a gente falou então com o doutor aqui, eu vou liberá-lo para as próximas entrevistas que ele fará aqui ao longo do dia. É um caso de muita repercussão, está chocando a todos, né? Uma mulher sendo velada, 27 anos nesse momento, o marido dela tentando lutar para sobreviver ao lado de um adolescente de 14 anos, depois de uma aula comum de natação, por isso, claro que essa comoção acontece. E a gente fica aqui acompanhando com expectativa a chegada então dessas pessoas aí que precisam prestar esclarecimentos, né? A gente teve um problema com o sinal da Fabiola Correia. Obrigado, Fabiola, e ao delegado que acabou de nos esclarecer. Bom, esses depoimentos vão ser muito importantes para entender se aquele produto químico era o de sempre, por que foi deixado sem tampa, se já tinha sido deixado sem tampa antes e nada acontecido, se compraram um produto diferente. O fato que tem uma pessoa morta, que a Fabiola acompanhou o velório agora cedo, o marido dela internado, em estado grave, entubado, e um jovem de 14 anos também pelo mesmo problema, porque inalaram o vapor de um produto químico no espaço fechado de uma piscina térmica. A gente preparou uma reportagem sobre a morte da professora nessa piscina da academia na Zona Leste. Vamos ver. Um mergulho foi o suficiente para acabar com uma história de amor. Eles estavam tão felizes, 1 ano de casados. Ai, meu Deus. Nesta academia, durante uma aula de natação, o impensável aconteceu. Eles foram fazer o mergulho. Quando ela saiu, já estava com a falta de ar.
Acompanhamos o último adeus a Juliana Faustino Baceto, de 27 anos. Despedida precoce e marcada pela revolta. De quem é a culpa? Onde estão os responsáveis por essa tragédia? O jornalismo do SBT vai atrás de respostas. O advogado já se apresentou hoje, conforme havia sido previamente combinado. Juliana e Vinícius eram casados há pouco mais de um ano. Foram juntos a uma aula de natação. Ela pulou na água e saiu passando mal. Quando ele percebeu, parece que ele olhou para ela para já pedir para ela não ir. Só que ela já tinha... Aí quando já saiu passando mal e já saíram para o hospital. Vinícius ainda conseguiu avisar alguns colegas de turma. Eu só tive a reação de virar para trás e chamar minha esposa para falar para ela sair também. A gente foi para a lateral da piscina, eu consegui sair, ela estava tendo um pouco de dificuldade, eu puxei ela, acho que até acabei machucando. E aí a gente foi para a saída da academia e na saída a gente sentiu um cheiro muito mais forte de cloro. Aí eu comecei a sentir queimação no olho, nariz, garganta e no pulmão. Eu faço todo o agradecimento do mundo dele, que eu acredito que hoje eu e minha esposa estamos bem, na medida do possível, graças a ele. O casal, um adolescente e mais 2 alunos foram levados ao hospital. Juliana morreu horas depois. Vinícius e o adolescente estão na UTI em estado grave. Foram intoxicados. O que aconteceu foi provavelmente uma intoxicação por cloro, então excesso de cloro que é utilizado no tratamento da piscina. É usado um produto que não é exatamente cloro, ele é um derivado de cloro, chama hipoclorito, e ele provavelmente foi colocado em excesso, não nas condições que deveria ter sido colocado. O que mais chamou a atenção das autoridades do caso é o relato de que o manobrista foi quem manipulou os produtos químicos para a manutenção da piscina. Há, de fato, essa suspeita de que esse responsável não era uma pessoa que realizava apenas essa função naquele estabelecimento. A perícia precisou usar um equipamento especial para entrar na academia e coletar amostras. O cloro ele é mais denso que o ar, então ele acumula perto da superfície da água. Isso é agravado por ser uma piscina interna, então não tem ventilação adequada. Segundo a prefeitura, a academia não tinha alvará de funcionamento e estava em condições precárias de segurança. Agora foi totalmente interditada e o aparelho com as imagens do circuito interno foi apreendido para a perícia. As imagens estão sendo analisadas pelos investigadores do caso. Este professor trabalhou na mesma academia quando os donos eram outros. Pediu demissão por perceber graves irregularidades. Aconteceu comigo, né, e com alguns outros alunos, uma alergia ao tratamento da água, né. Eu tive um machucado que deixou minhas axilas em carne vivas. E alguns alunos também relataram a mesma coisa. Segundo informações de testemunhas, aqui é a casa do gerente da academia. A gente vai tentar falar com ele, aparentemente a casa está fechada, né? Portas e janelas fechadas, não há nenhum carro aqui na garagem, mas vamos ver se alguém nos atende. Aparentemente não tem ninguém. Juliana era professora e começava a realizar seus sonhos. O sonho dela é viver, né? Viver bem. Ela amava o marido dela de paixão, Vinícius continua lutando para sobreviver. Eu não acredito que eu estou passando por isso, por incompetência de funcionário, de academia, eu não acredito. Ao todo, 9 pessoas entraram na água. A polícia acredita haver mais vítimas e pede para que quem tenha tido qualquer problema nesta academia registre boletim de ocorrência. Todos os envolvidos precisam comparecer para que a gente possa elucidar da forma mais próxima possível dos fatos com relação a eventuais responsabilizações criminais. Em nota, a Academia C4 Gym, no Parque São Lucas, Zona Leste de São Paulo, diz que lamenta o ocorrido e que prestou atendimento aos envolvidos. Disse também que a manutenção do local segue os protocolos usuais de limpeza e de tratamento de água. Que apoio, cara, que apoio. A minha prima vai ser enterrada, a minha tia tá desesperada, meu tio tá desesperado, a minha avó tá desesperada. Apoio, isso é apoio. Botar uma nota falando que fez uma coisa que não fez. Omissão de socorro é crime, eles têm que pagar, eles vão pagar.